Olá, tudo bem? Este é o programa Crescendo em Cristo, aqui pela Rádio Cristo para Todos, a rádio oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Eu sou o pastor Alessandro Gustavo Souto, da Comunidade Evangélica Luterana da Paz, da cidade de Concórdia, Santa Catarina. É uma alegria estar com vocês nesse momento para juntos refletirmos na Palavra de Deus. Que o Espírito Santo nos abençoe e nos acompanhe nesse momento de estudo da Palavra de Deus. Nós hoje vamos estudar o capítulo 19 do livro de Levítico. No livro de Levítico, como estamos vendo nesta série de estudos, estão as leis e os mandamentos que Deus mandou Moisés dar ao povo de Israel, especialmente as leis a respeito das reuniões de adoração, dos sacrifícios que o povo deveria oferecer a Deus e das obrigações dos sacerdotes. Todos aqueles que serviam no templo eram da tribo de Levi, tanto os sacerdotes como também os seus ajudantes, os levitas. E daí vem a origem do nome do livro Levítico. A lição principal do livro é que o Deus do povo de Israel é santo. Portanto, esse povo que ele escolheu precisava ser santo também. Isto é, precisava ser completamente fiel a Deus. A fim de obter a salvação e de restaurar o ser humano ao seu Criador, tornava-se necessário prover um meio de resgate e de acesso a Deus. Por isso, Levítico apresenta uma série de ações religiosas que pinta o caminho através do qual Deus salva o ser humano perdido, perdoando-o dos seus pecados e das consequências destes pecados. Os diversos sacrifícios descritos no livro eram antecipações da morte e do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, onde o perfeito sofreu a ira de Deus em nosso lugar, a fim de que pudéssemos ser perdoados de nossas culpas. A salvação não consiste meramente na separação daquilo que é certo do errado, mas envolve uma união verdadeira com aquilo que é correto, sempre apontando para Cristo. Por isso também é que a segunda metade de Levítico apresenta uma série de padrões práticos que orientam os filhos de Deus para uma vida de santidade através da fé. Aqui no capítulo 19, temos uma aplicação dos 10 mandamentos. Deus quer que a sua santidade seja refletida na vida e na conduta do dia a dia do seu povo. Nesse capítulo, encontra-se o mandamento que Jesus chamou de o segundo mais importante de todos e que resume a segunda tábua dos mandamentos: ame os outros como você ama a você mesmo. Nós podemos dividir o capítulo 19 em 3 sessões, em 3 partes, e é assim que nós também queremos fazer a leitura do mesmo. A primeira parte, do versículo 1 a 10, a segunda parte, dos versículos 11 a 18, e a terceira parte, dos versículos 19 a 37.
queremos então agora fazer a leitura dos versículos 1 a 10. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: sejam santos, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Cada um respeite a sua mãe e o seu pai, e todos guardem o sábado. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem ídolos, nem façam deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando matarem um animal para uma oferta de paz, façam como eu mandei, e assim eu aceitarei a oferta. A carne deverá ser comida no dia em que o animal for morto, ou então no dia seguinte. Mas se sobrar carne para o terceiro dia, ela deverá ser queimada, pois ficou impura. Se alguém comer a carne nesse dia, eu não aceitarei a oferta. E a pessoa que comeu deverá ser castigada, pois profanou aquilo que para mim é sagrado. Essa pessoa será expulsa do meio do povo de Israel. Quando fizerem a colheita do trigo, não colham as espigas dos pés que ficam na beira do caminho, nem voltem atrás para pegar as espigas que não tiverem sido colhidas. E não façam uma segunda colheita nas plantações de uvas, para colher os cachos que ficaram. Nem voltem atrás para catar os cachos que tiverem caído no chão. Deixem isso para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. É interessante que os primeiros mandamentos, enfatizados nesta linha de lembretes, lá de Êxodo capítulo 20, são uma combinação de honra aos pais e honra ao sábado. Infelizmente nós, seres humanos, tanto nos tempos antigos quanto nos atuais, temos a tendência de esquecer de onde viemos e a quem devemos adorar. E assim, Deus está constantemente trazendo os nossos pensamentos de volta para esses dois pontos importantes. Lembre-se de onde você veio e respeite os seus pais. Mas além de se lembrar deles, lembre-se de mim, seu Pai Celestial. Eu te criei, tu vieste de mim. Tua adoração e lealdade pertencem somente a mim, pois eu sou o Senhor, o teu Deus. A palavra santo, no versículo 2, está ligado à natureza de Deus. Uma das qualidades de Deus é que Ele é santo. E assim, Ele havia criado o ser humano lá no princípio do mundo. Santo significa separado, único, distinto. E a santidade no ser humano se refere a ser separado para servir a Deus através da fé. Agora queremos ler os versículos 11 a 18. Não roube, não minta e não engane os outros. Não faça juramentos falsos em meu nome, pois isso é profanar o meu nome. Eu sou o Senhor. Não explore nem roube os outros. Não segure até o dia seguinte o pagamento do trabalhador diarista.
não amaldiçoe um surdo, nem ponha na frente de um cego alguma coisa que o faça tropeçar. Tenha respeito para comigo, o seu Deus. Eu sou o Senhor. Quando julgar alguma causa, não seja injusto. Não favoreça os humildes, nem procure agradar os poderosos. Julgue todas as causas com justiça. Não ande espalhando mentiras no meio do povo, nem faça uma acusação falsa que possa causar a morte de alguém. Eu sou o Senhor. Não guarde ódio no coração contra outro israelita, mas corrija-o com franqueza, para que você não acabe cometendo um pecado por causa dele. Não se vingue, nem guarde ódio de alguém do seu povo, mas ame os outros como você ama a você mesmo. Eu sou o Senhor. Os versículos 11 a 18 trazem algumas advertências quanto à maneira como o seu povo deve se comportar diante do próximo. Em resposta ao amor e à justiça de Deus, o seu povo deve procurar ser justo e bondoso para com o próximo. Os versículos 11 a 13 estão ligados ao 7º, 8º e 9º mandamentos. Interessante é que até mesmo atrasar o salário do trabalhador é uma preocupação manifestada por Deus. Os versículos 15 a 18 são uma exposição do 8º, 9º e 10º mandamentos. Deus quer que se respeite a vida e o bom nome das pessoas. Deus se preocupa com o mundo, com a natureza e com a maneira como cuidamos da sua criação. Quando alguém erra, não tem isso de ficar com raiva ou ódio, mas apenas a pessoa deve ser corrigida com franqueza. Afinal de contas, precisamos amar um ao outro como a nós mesmos. E agora então queremos ler dos versículos 19 até 37. Obedeçam às minhas leis. Não cruzem animais domésticos de espécies diferentes. Não semeiem tipos diferentes de semente no mesmo campo. Não vistam roupas feitas de tipos diferentes de tecidos. Se um homem tiver relações com uma escrava que já foi prometida para ser a concubina de outro homem, mas que ainda não foi comprada nem posta em liberdade, o homem e a escrava serão castigados, mas não serão mortos, pois ela ainda não estava em liberdade. Nesse caso, para tirar a sua culpa, o homem deverá apresentar como oferta a Deus, o Senhor, um carneiro, que ele levará até a entrada da tenda sagrada. Ali, na presença do Senhor, o sacerdote oferecerá o carneiro a Deus, e assim conseguirá o perdão do pecado que o homem cometeu. Quando vocês estiverem morando na terra de Canaã e plantarem árvores frutíferas, não comam as frutas que as árvores derem nos primeiros 3 anos. Essas frutas são impuras. No 4º ano, as frutas serão dedicadas a mim, o Senhor, como oferta de louvor. No 5º ano, vocês poderão comer as frutas, e assim as árvores produzirão cada vez mais. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês.
não comam carne em que houver sangue. Não procurem adivinhar o futuro, nem façam feitiçarias. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem a barba. Quando chorarem a morte de alguém, não se cortem, nem façam marcas no corpo. Eu sou o Senhor. Não desonrem as suas filhas, entregando-as para serem prostitutas nos templos pagãos. Isso encheria a terra de idolatria e de pecado. Guardem o sábado, que é um dia sagrado, e respeitem o lugar onde sou adorado. Eu sou o Senhor. Não procurem a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro. Isso é pecado e fará com que vocês fiquem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Fiquem de pé na presença das pessoas idosas e as tratem com todo respeito e honrem a mim, o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Não maltratem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Eles devem ser tratados como se fossem israelitas. Amem os estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito e devem amá-los como vocês amam a vocês mesmos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não prejudiquem os outros, usando medidas falsas de comprimento, peso ou capacidade. Usem balanças certas, pesos certos e medidas certas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os tirei do Egito. Obedeçam às minhas leis e aos meus mandamentos. Eu sou o Senhor. Temos aqui nesta sessão várias recomendações que estavam ligadas à idolatria, à feitiçaria, à adivinhação. Precisamos ter em mente que o objetivo de Deus não é nos apresentar um monte de pode ou não pode, mas mostrar ao povo de Deus recomendações que os diferenciam daqueles que não conhecem a Deus e que não creem nele. Podemos destacar nesta sessão os versículos 31 e 32, onde Deus nos ensina a não procurar ajuda daqueles que supostamente falam com os mortos e que adivinham o futuro. Na verdade, ninguém possui tal poder. São duas práticas rejeitadas por Deus por terem uma íntima ligação com a ação do diabo, que usa destas coisas para enganar as pessoas e para desviar os cristãos do caminho de Deus. No versículo 32, Deus ordena o respeito aos mais velhos. O respeito para com os idosos era algo muito destacado nas sociedades do Oriente. Alguém idoso carrega experiência e sabedoria de vida e por isso precisa ser respeitado. Nos versículos 35 e 36, Deus chama a atenção para a questão de ser justo nos pesos e nas medidas. Qualquer atitude no sentido de enganar alguém com peso ou medida está ligado ao roubo. Por isso, além de trazer prejuízo para a pessoa, também isso desagrada a Deus. Muitas outras qualidades fazem parte do dia a dia das pessoas que escutam as palavras do Senhor. Sejam santos, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo.
Pensando bem, mesmo querendo, não conseguimos ser tão perfeitos assim. Depois da queda em pecado, o dever de sermos santos não é mais possível. Não existe no mundo um lugar onde as pessoas sejam perfeitas. Na palavra de Deus está escrito que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Por isso que no mundo não há uma só pessoa que faça o que é certo. Assim é a nossa situação. E por causa disso, somos merecedores da condenação que está destinada a todos os pecadores. Não adianta a gente pensar que, por mais conhecedor da lei de Deus, conseguimos agradar a Deus completamente. É preciso viver o amor em nosso dia a dia. Aliás, nós só podemos amar porque fomos amados primeiro. Nós podemos amar porque temos a certeza que a vida eterna já foi conquistada por nós, por Jesus. E por isso queremos responder, agradecer a Deus por isso, amando a Ele acima de todas as coisas e amando ao próximo como a nós mesmos. Cristo nos amou, encobriu a multidão dos nossos pecados. Ele garantiu a certeza da salvação a todos que creem e nos tornou, por seu sangue, herdeiros da vida eterna. E como é bom saber que nós somos herdeiros desta vida perfeita e maravilhosa que Deus dará para nós através da fé em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, continue acompanhando aqui na Rádio Cristo para Todos aos estudos sobre o livro de Levítico. Fiquem todos na paz de Deus.